pastor Mé ministrou na semana passada no capítulo 2, algumas coisas, e algumas coisas nós vamos ministrar hoje no capítulo 4, que o Senhor nos ajude. Capítulo 4, versículo 4 e 5. Mais uma, antes de eu ler o texto aqui, mais um aviso que eu esqueci. Eu vou marcar uma data, um dia, para ministrar, trazer uma ministração e entendimento para os candidatos a batismo. Já temos candidatos. Mais uma vez, nós precisamos de nomes. Então, você que ainda não é batizado, deseja se batizar, se tem dúvidas ainda que você não é para agora, mas dê um nome para participar desse dia, venha entender o que é o batismo, sua importância, tá bom? Capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, versículo 4 e 5 dizem assim: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, pedimos, Pai, que pelo Teu Espírito seja bloqueado agora as nossas concepções, entendimento pessoal, e que Teu Espírito, Pai, nos dê o claro entendimento, Pai, das Escrituras, aquilo que o texto nos informa, aquilo que quer nos ensinar, Pai. Abra os nossos corações, Pai. Abra os nossos corações para receber a Tua palavra e que ela, de fato, caia num terreno, numa terra, um solo fértil, receptivo, e que ali ela germine, cresça e produza frutos, Pai. Frutos para o nosso crescimento e frutos, Senhor, para louvor da Tua glória. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Já há um tempo atrás, nós ministramos já nesse texto. Mas assim, amada, a palavra de Deus, ela é viva. Amém? Ela é viva, ela é eficaz, ela diz isso sobre ela mesma, e às vezes há necessidade de voltarmos a temas, né, que já foram trazidos, e nunca tenham isso como comida requentada, né? Não vamos nos comportar com aquele filho, né, que chega para a mãe, macarrão de novo, né, salsicha novamente. E às vezes só tem a salsicha, às vezes só tem o macarrão, né? Então, que a gente não sejamos, né, filhos reclamões. Essa carta aos Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. E isso é um paradoxo. Chega a ser contraditório quando a gente lê essa carta. Quem deu esse título a ela, né, isso é conhecido no meio evangélico, não está escrito aqui que é a carta da alegria, mas os pregadores, né, nominaram essa carta como a carta da alegria. E quando a gente olha todo o contexto dela, né, a gente fala, mas por que carta da alegria, né? E essa carta é uma carta, talvez a mais pessoal de Paulo. A carta mais pessoal, ele é uma carta de agradecimento. Ele agradece a igreja de Filipe pela ajuda, pela participação, pela cooperação no ministério dele. Então é uma carta carregada de sentimentos, carregada de emoções,
Paulo descarrega suas emoções todinha naquilo que é escrito aqui. Então, e ela tem muita coisa a nos ensinar. Então, essa carta, ela fala de agradecimento, ela traz reconhecimento, ela fala de contentamento, e ela fala, sim, de alegria. Mas nós veremos aqui que fala de alegria em situações adversas. Por exemplo, no versículo 18 e no 19 do capítulo 1, aqui a partir do versículo 12, ele começa a falar da sua prisão, do sofrimento que ele estava passando, da inveja, da rivalidade que alguns tinham, daqueles que pregam o evangelho, mas pregam por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando, e ele fala aqui no 17, aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me pode causar sofrimento enquanto estou preso. Ele escreve na carta isso. E no 18 ele diz, mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivo falsos ou verdadeiro, Cristo esteja sendo pregado e por isso me alegro. E aí ele continua, de fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Então ele fala, pois sei que o que me aconteceu, o que aconteceu? Preso, sozinho, numa prisão, amarrado a soldados, e ele diz que isso traz para ele alegria. Ele se alegra com a situação que ele estava vivendo, porque ele contava com as orações dos irmãos, e o auxílio do Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, estava com ele nesse momento adverso. Outro exemplo, capítulo 2, versículo 17 e 18. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, ou seja, contudo, ainda que eu esteja sendo sacrificado, é o que ele quer dizer aqui, para entender melhor, né? Então, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre. Ainda que eu seja sacrificado, ele diz, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. Portanto, no 18, né, o portanto aqui é acréscimo meu, no 18 ele diz, estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Eu estou no sofrimento, eu estou a ponto de ser sacrificado, mas eu me alegro no Senhor, apesar de tudo isso, e eu gostaria que vocês se alegrassem comigo também. Amém? Outro exemplo. Aqui mesmo no capítulo 2, a partir do 25, ele diz assim, contudo, penso que será necessário enviar-lhe de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso,
Logo o enviarei para que quando ouvirem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda de vocês. A ajuda de vocês não me podiam dar. Ele fala de alegria. Estejam alegres, mas ele fala de doença, ele fala de perseguição, ele fala de luta, e em meio a isso, ele menciona, ele estimula, ele exorta a estarem alegres. No capítulo 4, que é o que nós vamos trabalhar, no versículo 1, ele diz: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Uma leitura superficial aqui, a gente não dá muita importância. Mas ele está falando isso preso. Ele não sabe mais se veria esses irmãos que ele amava tanto. Ele diz: portanto, meus irmãos, a quem amo, diante de tudo isso, eu tenho saudade de vocês. Ele não diz aqui, mas é o sentimento dele. Eu não sei se vou vê-los novamente. Vocês são a minha alegria, a minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor. E antes de a gente ir para o texto que nós vamos ministrar, no 10 aqui do capítulo 4, ele novamente fala de alegria. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Queridos, há uma diferença entre felicidade, entre ser feliz e estar alegre. Eu me considero uma pessoa feliz. Eu sou feliz no meu casamento, eu sou feliz como pai, eu estou feliz no meu trabalho, eu sou feliz com a minha igreja, eu sou feliz com o Senhor. O Salmo 1 direciona essa minha felicidade. Mas embora eu seja uma pessoa feliz, eu tenho momentos de tristeza. Eu tenho momentos de tristeza profunda, de abatimento. Então, a felicidade, ela corre num sentido linear, mas se vai tendo picos de alegria, picos de tristeza, pico de satisfação, pico de aborrecimento. Então, a princípio, num primeiro momento, parece que são sinônimos, estar alegre e ser feliz. Mas a gente observa que eu posso ser feliz, mas dentro dessa felicidade eu estar triste, momentaneamente. Passar por algum problema, por alguma dificuldade de tristeza. E existem vários fatores, ou alguns fatores, vários, que tiram a nossa alegria, que podem tirar a nossa alegria. São fatores com os quais nós não temos controle. Então, coisas que batem na nossa porta, que causam tristeza, e nós não temos controle sobre essas situações. Por exemplo, um desemprego repentino, está tudo direito, tudo correndo bem, você chega
lá na empresa e o teu nome foi tirado de lá. E parece uma coisa que normalmente quando isso acontece no momento que você está endividado, que você comprou aquele carro em 80 prestações, que você fez empréstimo, assumiu dívidas, contando com aquele emprego, contando com aquele salário, e de repente você tem a notícia de que foi mandado embora. Você não tem controle sobre isso. Você não tem o que fazer, a não ser procurar um outro emprego. Mas e isso te traz tristeza. Uma separação, um divórcio. Especialistas dizem que o divórcio é pior do que um luto. Porque o luto, um filho que morreu, um cônjuge que morreu, vai trazer muito sofrimento, muita dor, muita tristeza. Mas você sabe enfim, que um ciclo terminou. E se são salvos, nós somos o povo mais feliz da terra, porque sabemos que em algum momento nós vamos encontrar o nosso ente que se foi salvo com o Senhor. Mas no divórcio não, você separa, rompe um relacionamento, você vai encontrar com aquela pessoa. Você vai lembrar de momentos felizes que viveram. É muita dor, a gente trabalha com pessoas que se divorciaram, é um momento que traz muita tristeza. Uma enfermidade, sabe, uma enfermidade que você chegou no hospital e o médico disse, olha, vai para casa, curta a sua família, porque você tem alguns meses de vida. Eu não recebi esse diagnóstico ainda. Mas eu imagino o que a pessoa sente nesse momento. Porque eu fui no médico, o médico disse para mim assim, você está diabético. Pronto, para mim o mundo tinha caído. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Eu tenho o hábito de tentar administrar as minhas coisas, né? Mas nesse dia eu me surpreendi com o abatimento que eu tive. Eu voltei no médico depois, eu não falei nada para ela e ela percebeu esse abatimento no meu rosto. Falou, seu Mário, não é uma sentença de morte. Foi essa a expressão que ela usou. Não é uma sentença de morte, o senhor está arrasado. Nós vamos tratar, nós vamos te dar direções aqui para você ter uma vida normal. Então eu imagino, né, o que uma pessoa pode sentir quando ela recebe um diagnóstico de uma doença como essa. Então, a perda de pessoas trazem tristeza, uma traição na família, no casamento, de amigos, que trai a confiança, trai a amizade. Mas são coisas aqui que nós não temos controle. Agora, existem aqueles ladrões de alegria que nós provocamos. Existem coisas que tiram a nossa alegria e nós provocamos isso. Amado, dependendo das circunstâncias, ou quando nós decidimos viver movidos por circunstâncias, nós criamos bolhas na nossa vida, e nós vivemos nessa bolha, depositamos nossas esperanças, as nossas expectativas dentro dessa bolha, e normalmente, na maioria das vezes, nós nos frustramos. Nós nos frustramos. Por exemplo, a bolha do trabalho. Então, nós colocamos todas as nossas esperanças e expectativas no trabalho. É aqui que eu vou vencer, é aqui que eu vou conquistar, é aqui que eu vou ter, é aqui que eu vou conseguir as minhas coisas, e você se mergulha no trabalho, a tua vida é trabalho, você não pensa em outra coisa, seu trabalho vira um Deus. E quanto mais você se mergulha no trabalho, mais se frustra. Porque as expectativas não são correspondidas.
Aí daqui a pouco você está trabalhando 18 horas por dia, e aí você quer arrumar um outro emprego, porque aquele já te frustrou. Já nos frustrou, e você vive dentro dessa bolha, e a vida passa e você frustrado, e nos frustramos, e a vida é muito breve, amados. A vida é muito breve, nós não nos apercebemos, mas ela é um sopro, ela passa, e muitas vezes nós vamos lá na frente olhar, nós passamos a vida dedicada ao trabalho. E o pior, não vemos o fruto disso. O resultado que vemos é frustração. Quantos lares estão desfeitos, amado? Porque o trabalho tomou o lugar disso. Quantas famílias passam dificuldade porque o trabalho passou a reinar ali e se tornou mais importante? A bolha da conquista. Eu tenho que ter. Eu tenho que conquistar. Você compra um carro hoje, mas já está pensando que quando acabar de pagar isso aqui, eu vou comprar outro melhor. E aí você compra o melhor, aí você fala, eu preciso ter outro. Eu preciso ter outro carro. E aí vem outro. E é uma coisa que não se sacia. Agora eu quero uma moto também. Eu quero também uma moto. Vou comprar uma 125. Né? Aí daqui a pouco não, eu quero uma 360. Eu quero uma casa própria. Na Mandioquinha. E estou feliz por isso. Mas daqui a pouco eu não quero mais. Eu quero ir lá para o Jardim América. Ah não, Alphaville é melhor. Aldeia da Serra. Nunca se sacia. Nunca se sacia e se torna infeliz. Se torna infeliz, se torna frustrado. A bolha dos filhos, do cônjuge. Tem pessoas que colocam a sua esperança, a sua expectativa, os seus sonhos, tudo num filho. A gente quer viver no filho aquilo que a gente não teve, não conquistou. E aí o que a gente faz? A gente se frustra e coloca peso no filho. A bolha do cônjuge. Você vive em função do cônjuge. Se ele andar, você anda. Se ele tropeçar, você tropeça. E sabe o que acontece, amados? Nós passamos a vida olhando só lá para frente. E não conseguimos enxergar para hoje, porque temos. O que Deus tem nos dado, amado. O que Deus tem trazido a nossas mãos. O quanto Deus tem nos abençoado. Ele vai nos abençoando, Ele vai nos suprindo, Ele vai nos dando, mas nós estamos sempre olhando à frente. Nós passamos a vida buscando coisas. Buscando coisas, querendo conquistar. E isso são fontes, são ladrões que roubam a nossa alegria. A gente está sempre triste, está sempre frustrado, sempre querendo mais, e não desfrutamos do que temos, daquilo que Deus tem nos dado. Amado, desfrute da sua família hoje. Essa família que Deus te deu, para você cuidar, para você gerir, para você administrar, para você desfrutar. Desfrute da sua família. Desfrute da vida do seu lar. Agradeça a Deus pelo teu trabalho. Não é o que eu queria, sabe? Eu pensava em outra coisa, mas tantos sonhos que eu tive, amados. Quantos projetos, quantas coisas que eu planejei na minha vida, compartilhava com a minha esposa, tudo. Nada se concretizou.
E eu aprendi que eu tenho que agradecer todos os dias pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu trabalho, pelos meus patrões, pelas viagens que eu faço e fico fora de casa, às vezes, dias. É o que Deus me deu. É o que Deus colocou nas minhas mãos, pela igreja, pelo meu ministério. O que virá, Deus proverá. Deus proverá. O que virá depois, virá das mãos do Senhor. Eu não vou depositar as minhas energias buscando coisas que provavelmente eu não vou alcançar e me privar de desfrutar aquilo que Deus já me deu. Porque senão eu vou mergulhar no mar de frustração, no mar de tristeza, e aí eu começo a me tornar um cínico, a duvidar de Deus, a duvidar da bondade de Deus. Então, amados, a alegria que a palavra nos propõe, é o que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que diz assim, ó: e tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, o nosso Senhor, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, foi proposta uma alegria a Jesus. Sabe qual alegria? A alegria de hoje, ele ter esse corpo aqui, ó. Então, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. É essa, amado. A alegria, lá em Gálatas 5, fala também que ela é uma qualidade do fruto do Espírito. A alegria mencionada aqui em Filipenses capítulo 4 é a alegria oriunda do fruto do Espírito. Portanto, se você tem o Espírito Santo de Deus, o fruto desse Espírito está sendo desenvolvido em sua vida, você precisa ter essa alegria. Nós vamos trabalhar melhor isso, independente da circunstância. Você é feliz e você precisa ter essa alegria, independente das circunstâncias. Quando nós falamos aqui de bolha, amados, e aqui eu queria dizer uma coisa, amados, que todos nós, todos, sem exceção, o livro de Gênesis, nos mostra isso, que Deus nos criou com um propósito, o propósito de adorá-lo. Você foi criado para isso, amado. Você foi criado para adorar a Deus. E a nossa adoração a Deus não é pelo fato de Ele necessitar dessa adoração, de precisar que eu o adore. Não é isso. É porque ninguém é digno de ser adorado como nosso Deus. É pela dignidade dEle. É pela santidade dEle. Nós devemos a Ele a nossa adoração. E quando, amado, nós construímos bolhas na nossa vida, nós transferimos a adoração a Deus a essas bolhas. Porque todo mundo, de alguma forma, é um adorador. Nós nascemos para adoração. Só que muitos, ao invés de adorar a Deus, ele vai adorar o trabalho. Ele vai adorar o carro. Ele vai adorar o filho, ele vai adorar a esposa. Ele vai adorar o dinheiro. Nós transferimos a adoração a Deus e trazemos essa adoração para coisas. E isso nos dá tristeza, porque nós fomos feitos e formados para adorar ao Senhor.
Então, essas coisas, elas precisam ser resolvidas na nossa vida. Se você abrir em Êxodo, no capítulo 5, eu não vou nem abrir, vou só comentar, depois você abre e leia. Lá Moisés e Arão vão até Faraó e pede para Faraó liberar os hebreus que lá estavam, que eles queriam ir para o deserto, para algum lugar lá, para adorar o Senhor. E Faraó se recusou. Faraó, peraí, além de já serem muitos, dá trabalho aqui, vocês ainda querem tirar. E sabe o que Faraó fez? Deu uma ordem lá aos seus oficiais: deem trabalho para eles. Aumente a carga de trabalhos dele, dê para eles ocupação, para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. E é isso que Satanás tem feito com a gente muitas vezes. Faraó lá era a figura de Satanás. Tem nos enchido com ocupações, com coisas e mais coisas, com coisas e mais coisas, para nos tirar do propósito da adoração, de adorar a Deus. E por isso, muitas vezes, somos tristes. E por isso, nós ficamos embaraçados com tristezas profundas. Guarde isso, amados. Satanás vai sempre tentar nos distrair com ofertas, nos colocar em bolhas, nos engodar com projetos, com sonhos, com metas, para nos tirar da verdadeira adoração a Deus, que Ele procura esses verdadeiros adoradores. Amados, não faça nenhuma confusão aqui. Eu não estou dizendo que você não tenha que trabalhar. Eu não estou dizendo que você não possa ter sonhos. Eu não estou dizendo aqui que você não queira conquistar alguma coisa. Agora aí, essas coisas não podem ser Deus nas nossas vidas. Essas coisas não podem ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Em Deuteronômio, capítulo 11, a partir do versículo 13 diz assim: portanto, se vocês obedecerem fielmente os mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ele dará pasto nos campos para os seus rebanhos. E quanto a vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos. Por isso tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e Ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhe está dando.
Gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam na testa. Ensine-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Escrevam nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou, que daria a seus antepassados os seus dias, e os dias de seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. É o Senhor que nos supre. É dele que vem a nossa provisão. Aqui, Moisés reúne o povo. Ele vai trazer aqui a revisão da lei que Deus tinha trazido ali aos hebreus, prestes a entrar na terra que o Senhor havia prometido, e ele faz lembrar que em toda a trajetória o Senhor esteve com eles e que o Senhor fez promessa. O Senhor faz novamente promessa a esse povo. Essa promessa hoje ela é viva para a igreja, amados. Nós podemos sim trabalhar, nós devemos sim trabalhar, nós devemos desejar as coisas, mas essas coisas não devem tirar de nós a alegria de servir ao Senhor. E aqui agora eu quero dizer, no versículo 4 diz que essa faz a diferença, amados. Alegrem-se. Na corrigida diz, regozijai-vos no Senhor. É no Senhor. Eu tive perda, eu estou triste, mas essa tristeza não vai me abater, porque eu me alegro no Senhor. Ele é a minha alegria. Eu estou enfermo, eu recebi um diagnóstico terrível, estou triste, eu estou chorando, mas eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou me alegrar, é no Senhor que eu vou me alegrar. O Salmo 28, 7 diz assim, o Senhor é a minha força, é o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda, meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. Em Neemias capítulo 8, 10, Neemias reúne o povo, ele lê as escrituras ali para o povo, e quando o povo ouve as escrituras, começa a se lamentar, percebe as suas misérias, começa a chorar, e Neemias diz para o povo, e Neemias acrescentou, pode sair, comam, bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A outra versão, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então, amado, é esse o segredo. Eu estou triste, eu tive perda, eu estou sofrendo com isso, com aquilo, meu coração está dilacerado. Mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa tristeza não vai permanecer. Essa tristeza não vai ficar. O choro pode durar uma noite, mas amanhã vai chegar. Amanhã virá, e junto com ela virá a alegria do Senhor. Amém? Outra coisa, amados,
comportamento, essa atitude, essa decisão de esperar no Senhor, ela reflete, ela interfere nos nossos relacionamentos. O capítulo 5, o versículo 5 diz, o 4, né? Alegre sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês, a moderação, a equidade, dizem em outra versão. Então, mas eu gosto desse termo aqui. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Uma pessoa que tem essa atitude, ele constrói relacionamentos saudáveis. Porque apesar da tristeza, a sua confiança está no Senhor. Ele não está desesperado. Ele não está como um barco no mar, sem direção, sem leme. Não, ele está triste. Mas ele tem o Senhor. E isso reflete nos relacionamentos, amados. Porque é muito difícil você conviver com a pessoa com a reclamação crônica. Com lamento crônico. E é assim, amados. Não viver a alegria no Senhor, eu faço questão de frisar isso, é independente da circunstância, é independente de momentos de tristeza, se eu não viver isso, eu estou colocando em dúvida a minha fé. Eu estou colocando em dúvida se eu creio realmente que Cristo vive em mim. É uma frase de Paulo. Agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo é que vive em mim. Aonde eu vou, Cristo está comigo. Aonde eu ando, Cristo está comigo. O que eu falo, Jesus está comigo. A minha atitude, Jesus está comigo. As minhas ações, interações, reações, Jesus está comigo. Os meus sentimentos, Jesus está comigo. O Espírito Santo habita em nós, amados. E Ele não permitirá que a gente tenha tristeza crônica. Porque a alegria do Senhor suplanta toda e qualquer circunstância que a gente tenha vivido. Mas são decisões, amados. E eu não estou falando aqui como se eu fosse melhor, não. Tem dias que a tristeza é terrível. Tem dias que é tristeza profunda. Profunda. Você não sabe se você vai vencer. Mas é momento de voltar-se para o Senhor. E o texto diz, até foi cantado aqui, perto está o Senhor. E esse perto está o Senhor, eu vejo aqui em dois aspectos. E está voltando. A volta de Jesus está próxima. Breve virá, breve Jesus voltará. E toda a tristeza vai embora. Apocalipse 21, 3 e 4 diz: eu ouvi um alto brado que vinha do trono dizendo: atenção, a morada de Deus agora está entre os homens, e Ele morará com eles, e eles serão o seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre eles. E o texto continua: Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Tudo isso passou para sempre. Perto está o Senhor, e Ele voltará, e essa palavra se cumprirá. Mas há um outro aspecto desse perto está o Senhor. Se você recebeu Jesus no teu coração, Ele já está perto de você. Ele nos assiste. A palavra de Deus diz que Ele nos assiste nas nossas fraquezas
através do Espírito Santo, e intercede por nós. E intercede por nós. O próprio Deus intercede por nós nas nossas fraquezas, nas nossas tristezas. O texto diz que nós não sabemos como interceder. E às vezes estamos assim, a dor é tão aguda, o quadro é tão triste, nós estamos tão abatidos que nós não sabemos nem como orar. Nós não sabemos nem como pedir. Mas perto está o Senhor. E o Espírito Santo, Ele intercede por nós. Amém, amados? Eu queria aqui trazer algumas aplicações para nós, para nossas vidas. Primeira coisa, amado, não se puna, não se sinta culpado por, em determinadas situações, você se encontrar triste. Porque tem uma outra tristeza, amado, que é a tristeza espiritual. Tem dia que a gente acorda triste e não sabe por quê. Já passaram por isso? Tem dia que você acorda e o teu sentimento é de tristeza, e você não encontra a razão disso. Não se culpe por isso, amados. Todos passam por tristeza. Os discípulos passaram, homens de Deus passaram. Mas não se afunde nela, não se entregue a ela. Então, o primeiro aspecto aqui, amados, não seja dirigido pelas circunstâncias. As coisas estão boas, eu estou feliz, as coisas ficaram ruins, eu já mudei. Não, as circunstâncias não podem dirigir a nossa vida. O Espírito Santo nos dirige. Não coloque a esperança em coisas, em conquistas terrenas. Nós podemos almejar as coisas, mas nem sempre nós vamos alcançá-las. Nem sempre. E isso não deve ser motivo de derrota, motivo de frustração, motivo de tristeza. Não coloque as esperanças nas coisas terrenas. Não aceite a mentira de Satanás, que vai nos trazer ocupação, que vai nos trazer objetos de adoração. Às vezes o objeto de adoração somos nós mesmos. E aqui um detalhe importante: Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não está implorando adoração para nós, não. Mas se eu decidir adorá-lo, Ele quer exclusividade. Não dá para adorar a Deus e adorar outras coisas. Satanás vai tentar nos convencer do contrário. Construa uma vida com relacionamentos saudáveis. Amados, em muitos momentos de tristeza, uma conversa com o irmão me trouxe alegria. Momentos de abatimento. Às vezes nem mencionei isso ao irmão. Mas num bate-papo sem maiores pretensões, eu saio dali outro Mário. Eu começo a refletir naquela conversa, em tudo aquilo que foi dito. E a tristeza vai embora. Então vamos construir, amados, a partir daqui, relacionamento saudável. Tenha irmãos, irmãs com quem você possa contar nesses momentos. Eu ouvi uma frase ontem de um pastor, que o irmão, ele está falando em relação a pastor, eu vou parafrasear, um irmão ou uma irmã
que tem alguém que ele pode se abrir com ele e contar, inclusive, as suas falhas, as suas limitações, essa pessoa alcançou a benevolência do Senhor. Busque no Senhor uma pessoa que você pode abrir coração para ele e ele não vai jogar no ventilador. Ele não vai se escandalizar. Ele vai dizer para você: eu estou com você, eu passo pela mesma coisa. Eu sinto a mesma dor. Então construa, amados. Não se isole. Nós temos a tendência no momento de tristeza a se isolar, a se afastar. É potencializar isso. Construa relacionamentos saudáveis. Viva uma vida intensa de adoração ao único que é digno. Uma vida intensa de adoração. E finalmente, Loreta, tem louvor. Pastor Mer. Ó, só eu posso chamar de Loreta, hein? Tenho direito adquirido. Viva na perspectiva da eternidade. Mas tudo isso aqui vai passar, amados. Vai passar tudo, amados. Os momentos alegres aqui, que a gente fica em êxtase, Paulo fala que não é para se comparar, não dá para se comparar com a glória que nos espera. Os momentos mais alegres que nós vivemos aqui é nada. É nada diante daquilo que Deus tem preparado para nós, amados. As tristezas que nós passamos aqui, as frustrações, as nossas limitações, as nossas dores, elas serão lançadas no inferno, amado. Aonde nós iremos viver a eternidade, tristeza não entra. Frustração não entra. Dor não entra. Essa esperança não se frustra, amado. As nossas conquistas, as nossas buscas aqui, a maioria são frustradas. A maioria são frustradas. As nossas esperanças terrenas. Essa esperança não. Porque quem nos prometeu é aquele que não mente, que não muda e que não tem nenhuma sombra de variação. Ele é fiel. Ainda que a gente seja fiel, ele permanece fiel, porque ele não nega a si mesmo. Amém, amados? Eu não sei como é que você está hoje. Você chegou aqui triste. Não sei como você levantou hoje. Você aqui, você em casa, aí não sei como. Talvez alguém não veio na igreja hoje aqui, porque levantou e falou assim: eu estou tão triste hoje que eu não vou na igreja. Eu prefiro ficar aqui em casa. Alegre-se no Senhor. Novamente direi: alegrem-se no Senhor. Ele é a nossa força. Amém? Pai querido, em nome de Jesus. Senhor, nós reconhecemos, Pai, que nas nossas limitações, muitas vezes nós somos surpreendidos, Pai, com o inesperado, com o imprevisto. Às vezes, Pai, estamos vivendo momentos de extrema euforia, de extrema alegria, Pai. E de repente nos vemos abatidos, tristes, porque esse quadro mudou, Pai. Querido Deus, quantos sonhos que não se concretizaram. Quantas conquistas que não foram alcançadas, Pai. Ou que se perderam.
Quantas perdas, Pai, nós vamos alistando, Senhor, na nossa caminhada, Pai. E o quanto isso nos entristece, Pai. Mas a Tua palavra nos orienta, Pai, que a despeito dessas circunstâncias, a despeito dessas situações, nós devemos nos alegrar no Senhor. É do Senhor que vem a nossa alegria. É do Senhor que vem a resposta para todas as nossas frustrações. É no Senhor que está a nossa esperança. Pai querido, a nossa esperança e certeza e convicção pela Tua palavra e pelo Teu Espírito é que um dia tudo isso se findará. A tristeza vai cessar, juntamente com ela a dor, juntamente com ela as frustrações, e no lugar dela, Senhor, teremos eternamente, diariamente, pela eternidade, a presença do Senhor, aquele que venceu a tristeza, aquele que venceu as frustrações, e está sentado à direita do Pai, à direita de Deus, Pai. Muda a nossa história, Pai. Muda a nossa atitude. Muda o nosso comportamento, Pai. Muda, Senhor. Muda, Senhor. Em nome de Jesus. Que a gente possa, Pai, compartilhar um com o outro, Pai. Essa questão, sermos ajuda para o nosso irmão. No momento de dor e no momento de tristeza, Pai. Aplica essa palavra em nossos corações. Ó Deus, modifica a nossa história, muda a nossa história de acordo, Pai, com a Tua vontade, Senhor, com aquilo, Senhor, que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Ó Deus, que a gente tenha um único objeto de adoração. Que esse objeto seja aquele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, o nosso Senhor. A Ele a nossa adoração, a Ele a nossa reverência, em nome de Jesus.